Uma frase que tem tudo a ver sobre o assunto de hoje é do René Descartes. Daria tudo que sei pela metade do que ignoro. Olá, queridos investidores! Aqui é a Thay Rodrigues com mais uma entrevista no nosso quadro Momento Com. E como o meu convidado de hoje é muito especial, ele será entrevistado não só por mim, mas também pelo Francisco Tramujas, que será uma presença constante aqui no nosso quadro de entrevistas. Oi, Francisco, tudo bem? Olá, Thay. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu. O nosso entrevistado de hoje é formado em Economia pela PUC São Paulo, com mestrado em Economia Política pela mesma instituição. Já foi colunista da revista DVFN e atualmente é sócio e head do Research da Necton, corretora de valores. Seja bem-vindo, André Perfeito! Muito obrigado pelo convite aqui. Vai ser um bate-papo bastante agradável na próxima meia hora. Vamos lá. André, na sua opinião, quais foram os acertos e quais foram os erros do atual governo no combate à pandemia e o que isso influencia na economia brasileira? Bem, vamos lá, né? Eu acho que o grande erro, talvez, né, foi, sem dúvida nenhuma, né, uma falta de coordenação. Por quê? Porque não adianta nada, por exemplo, você baixou a taxa de juros fortemente, né? Infelizmente, né, a boa notícia é que está ruim, né? O fato da economia estar desacelerando fortemente está jogando a inflação para baixo, a inflação para baixo está jogando o juro para baixo. Em tese, o juro para baixo permite, por exemplo, que um empresário invista mais, um empresário mesmo. Depois a gente fala do mercado de capitais, tá? Só que como existe uma falta de coordenação, houve uma falta de coordenação, uma falta de clareza a respeito do tamanho dessa crise, da duração nesse sentido, o empresário até pode ver uma taxa baixa, mas se ele não tiver um horizonte de retorno disso, né, ele fica vendido, por assim dizer. Então, eu colocaria esse como um dos principais problemas, né? A falta de clareza em lidar com o enfrentamento da pandemia gera um custo de crescimento econômico porque descoordena as expectativas dos investidores propriamente, né? Então, de novo, né, não adianta nada você ter o juro baixo se você achar que essa crise vai durar um ano. Se o juro for baixo, se achar que a crise vai durar um mês, é outra coisa. Então, acho que esse foi o maior problema, na minha opinião. Tá. E é possível acreditar nas pautas liberais do Paulo Guedes? Olha, eu consigo acreditar nas pautas liberais do Paulo Guedes. O que eu não consigo acreditar são nas intenções liberais do Bolsonaro, né? Eu acho que esse tipo de distinção tem que ser feita, né? O Paulo Guedes é um homem. Você pode gostar ou não gostar do Paulo Guedes, você que está vendo a gente, né? Pouco importa, mas o Paulo Guedes é um homem bastante íntegro dentro do que ele fala, né? Bastante coerente, né? Então, agora, se isso vai efetivamente se tornar políticas mais específicas, né? Isso é uma questão. E tem uma questão interessante aí também, é o seguinte, né? O Paulo Guedes, sendo um homem liberal, a gente tem que se preparar para o seguinte, né? Um liberal, no sentido mais forte da palavra, ele acredita que quem consegue gerar um melhor crescimento no longo prazo são os agentes privados, né? Ele acha, ele vê que o Estado ele pode gerar crescimento de curto prazo, mas no longo prazo isso daí se perde porque não foi bem alocado, por assim dizer. Se é verdade que ele é um liberal nesse sentido e ele quer que a iniciativa privada faça esse trabalho, é também verdade que vai demorar tempo, né? Porque a iniciativa privada demora até conseguir coordenar isso. Então, isso já cria uma dica, ou pelo menos um horizonte aí mais longo de uma possível recuperação, né? E dentro desse desenho, André, do que você tá nos relatando, não existe uma desconexão do que o Paulo Guedes pensa em relação ao que ele consegue de fato fazer? Porque quando tem esse entrave da economia, que ele toma algumas decisões, na sequência ele acaba falando coisas que, na prática, a gente sabe que elas só acontecem num prazo mais longo, como você disse. Ele não acaba perdendo um pouco a credibilidade quando ele lança alguns desafios que ele não consegue entregar no curto prazo? Olha, eu diria que assim, em relação ao crescimento, eu acho que todo ministro da Economia, ministro da Fazenda, vai falar que vai crescer, vai querer falar que está tudo certo, imagina, né? Está tudo indo muito bem.
Isso faz parte do trabalho, por assim dizer, né? Mas tem uma coisa do Paulo Guedes que eu acho que é mais sensível, na minha opinião, porque, além de ele ser um liberal, ele é um homem da Faria Lima, por assim dizer, né? Então, ele tem um jeito de pensar, um jeito de agir que destoa muito do mundo político, por exemplo, né? Ele virou e falou da reforma tributária, que, pô, estou falando com todo mundo, né? Fiquei lá na Câmara 6 horas na comissão falando da reforma tributária. Isso não é fazer política. Isso daí é a cabeça de alguém da Faria Lima que acha que reunião funciona, né? Vocês aí na redação, eu tenho certeza que vocês sentam, fazem a reunião e saem com a pauta, não é isso? Não é assim que funciona? Da política, e não está errado isso da política, não. Você tem que conversar, falar com sei lá quem, puxa o papo de lá. Então, assim, eu acho que existe uma dinâmica que é muito própria do mundo político que o Paulo Guedes não está acostumado, por assim dizer. E isso daí tem uma curva de aprendizado. Eu acho que ele melhorou já bastante nisso, né? Não estou querendo desmerecer de forma alguma o ministro da Economia, mas são estilos de lidar com as coisas muito diferentes. Esse estilo diferente, por exemplo, que fez até o Salim Matar, né? E o Ebel saírem recentemente, né? Porque se sentiram engessados, por assim dizer. Mas eu acho que é natural isso no mundo político. E a pandemia trouxe para o mundo uma queda na economia de todas as nações, mas algumas delas souberam já desenhar saídas e outras estão tendo um pouco mais de dificuldade. Na sua opinião, quais nações já souberam desenhar uma melhor saída e por quê? Quais foram os caminhos que elas traçaram? Bem, como eu disse, né, parte da saída disso tem a ver com a forma que foi enfrentada essa pandemia, né? E isso daí criou um horizonte melhor. Por exemplo, países como a Coreia do Sul foram muito eficientes em segurar, coordenar isso. A Nova Zelândia, por exemplo, também foi bastante feliz, né, na forma que organizou, que colocou em quarentena todo mundo, por aí vai. Isso é uma parte de uma boa resposta, né? A outra parte de uma boa resposta é como quando você tem os Estados Unidos também, que tem praticamente fichas infinitas, né? Ele joga o jogo não vou dizer no easy mode, né? Mas ele tem uma possibilidade de emissão monetária que foge da possibilidade da maioria dos países, né? Então, alguns países fizeram, entre aspas, na porrada ou na força do dinheiro, injetando, fazendo isso, coisas que outros países fizeram de forma mais planejada, né? O Brasil, infelizmente, eu acho que não está em nenhuma situação nem outra, né? A gente não conseguiu planejar isso direito e também a gente não, por várias questões, a gente talvez não tenha a verba, a possibilidade de uma expansão mais relevante dos balanços fiscais, né, para enfrentar isso, né? Então, eu acho que é isso. Acho que tem essas duas coisas, o planejamento ou o dinheiro, ou a falta de planejamento e a falta de dinheiro. Perfeito. André, na sua visão, quais são os setores chaves que você entende assim para a recuperação da economia brasileira? Bem, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, né? Se é verdade que a gente está numa crise, se é verdade que a recuperação vai ser lenta, como eu acho que deve ser, né? Isso implica dizer que a gente deve viver um período de concentração de renda, de novo. A gente deve ver algo parecido disso. E quer ver um exemplo? Às vezes você fala concentração de renda, as pessoas ficam um pouco perdidas. Então, por exemplo, vamos pegar a Magazine Luiza, né? Que é uma empresa que já era queridinha de muito investidor, virou mais ainda. Mas não só ela, mas a empresa do setor, Via Varejo, enfim. Não vou ficar falando o nome aqui para também não falar que é uma sugestão, não é disso que se trata. Mas, por exemplo, você, em vez de você comprar, sei lá, você comprava suas coisas na vendinha do lado da tua casa, né? Agora você vai comprar numa empresa que é de e-commerce, né? Então, isso daí gera um processo de concentração. Não sei se eu me fiz claro, né? Tipo, empresas mais eficientes vão roubar necessariamente clientes de outras áreas, né? Seja porque é mais eficiente em termos microeconômicos, respondendo à tua questão, né? Então, empresas ligadas à tecnologia, que tem a tecnologia no seu core business, né, por assim dizer, né? Você pega, por exemplo, não sem só pegar os varejistas, né, tradicionais, que a gente não tem muita empresa listada corretora de valores, né? Mas as corretoras de valores foram bem nesses últimos períodos, né? Muitos clientes entraram na corretora, por quê? Porque a gente já tem um trato com eles digital, né? Já está digital o negócio,
né? Então, acho que esse lado da concentração vai acontecer mais forte, né? Isso implica dizer, saindo da economia do mercado de capitais, né? Eu acho que toda a parte de bens de luxo tende a também continuar bastante fortalecida, né? Me parece que esse é o tom. Isso de um lado. De outro lado, você também tem as empresas ligadas ao setor de saúde, que eu acho que podem se beneficiar por dois motivos, né? De um lado, a pandemia, né? E de outro lado, que a população, de forma geral, está envelhecendo, né? Então, né, vamos ficar de olho nessas empresas. Sempre vale muito a pena esse tipo de serviço, vai ganhar muito espaço, né? E também eu acho que empresas, por incrível que pareça, empresas de mercado imobiliário, né? Construtoras, né? Que sofreram e tendem a sofrer, né? Por uma série de motivos, né? Mas dependendo do segmento que ela atua, se ela atua no segmento de AB, por assim dizer, né, mais em cima, ela pode se beneficiar justamente dessa concentração de renda que se espalha de vários motivos e também porque eu acho que os hábitos de trabalho e de morada das pessoas vão mudar, né? A gente deve ter uma situação onde né, vai ser muito comum nesse mundo pós-pandemia pessoas que moram em regiões relativamente perto de São Paulo, dos centros urbanos. Então, vai ter uma mudança nisso aí também. Então, acho que são esses setores, né? Que tem a ver com a concentração de um lado, que é natural que aconteça numa situação que nem essa, né? E, simultaneamente, a mudanças tecnológicas ou de hábitos que vão acontecer. André, pegando essa linha dessa recuperação, e você citou o exemplo da maneira como os Estados Unidos jogou dinheiro no mercado, até porque ele tem essa capacidade. Lá em março, quando o governo americano percebeu o tamanho do impacto que aquilo seria, ele desenvolveu diversos planos com investimento grande de bilhões de dólares no mercado e desenhou alguns cenários e alguns mercados que seriam relevantes para o processo. Entre eles, o setor aéreo, até porque os Estados Unidos é um país também continental. E ele, além de financiar num juros baixos, ele deu também dinheiro para esse setor aéreo. No Brasil, a gente tem acompanhado o cenário da Azul, por exemplo, que está há 90 dias tentando acesso ao dinheiro para poder capitalizar o negócio e tem enfrentado muitas dificuldades. Como é que o Brasil poderia facilitar isso na tua visão? E como é que o país poderia fazer esse caminho ser mais claro e mais eficiente num cenário como esse? Então, eu acho que, bem, isso aí teria que ter um estudo mais específico, né? Mas, de novo, concentração, né? Se uma empresa, não estou falando que é o caso da Azul de forma alguma, mas se alguma empresa quebrar, isso daí gera concentração para as outras, né? Eu acho que vai ser natural que isso aconteça, né? Eu acho que a gente está dando alguns passos para trás. Agora, cabe, no caso dos americanos, né, como eu falei antes, eles têm fichas infinitas, por assim dizer, né? Não é bem verdade isso, mas vou deixar como se fosse. Cabe uma decisão de um trade-off do agente público, né? Eu gasto dinheiro agora aqui, num setor que eu imagino que vai recuperar, logo eu vou reaver esse dinheiro lá na frente, né? E mantenho a concorrência. Ou, de repente, eu deixo isso daí quebrar e gera concentração e as outras vão dar conta disso, né? Pode ser terrível para uma empresa ou outra, né? Mas é uma decisão bastante fria, né? Que o governo tem que tomar. Não pode ser no calor dessa paixão. Agora, que é nítido que, apesar de algumas linhas de crédito terem sido criadas, né, esse dinheiro não está chegando na ponta final, não só no setor aéreo, né, em todos os setores, né, é bastante claro isso. Então, dito isso, né, a gente deve ter uma situação ainda de os canais do crédito estão obstruídos por uma série de motivos, né, então acho que deve continuar isso durante mais um tempo. André, o Corona Voucher ele tem sido importante para levar a renda para aquelas pessoas que perderam 100% da sua renda. E eu gostaria de saber o real impacto disso na economia brasileira, na sua visão. Olha, o impacto tem um impacto relevante, tem várias questões que a gente pode abordar. A primeira delas é o seguinte, eu acho que se você levar em conta que a população brasileira já tem uma renda muito baixa, R$600 não é pouco dinheiro, né? A gente pode achar, de repente, que para certas, para a parcela mais privilegiada, por assim dizer, ou mais abastada da sociedade, parece um valor pequeno, mas é um valor relativamente grande, né? Tanto é que eles estão tentando unificar isso em
plano novo, né, tentando juntar vários programas de assistência social, né, para prolongar isso, né? Então, essa é um efeito importante. Mas sabe o que é importante também? Se você pegar as pesquisas do desemprego, a PNAD, a gente viu até uma queda da taxa de desemprego recentemente, né? Mas a queda, pouca coisa, mas teve, dependendo como você vê o número, teve uma queda. Mas teve uma queda da taxa de desemprego porque muita gente simplesmente parou de procurar emprego, ou seja, o desalento subiu fortemente. Se você observa a massa salarial, ou seja, a quantidade de rendimentos do salário, eles caíram. Então, se a gente não tivesse isso, um tipo de voucher, alguma coisa assim, enfim, algum tipo de auxílio, o tombo seria infinitamente maior, né? E eu digo mais ainda, né? Eu acho que é uma questão até de coesão social. Imagina a gente joga do dia para a noite milhões de brasileiros para baixo da linha de pobreza, a questão da violência urbana poderia explodir. Então, assim, tem essa dimensão também, que às vezes é pouco falada por um economista, mas eu acho que relevante. Ainda bem que eles tiveram a sabedoria de né, segurar ali um pouco, porque poderia se tornar muito mais agudo, né, o sofrimento que já está todo mundo passando no Brasil. E dentro dessa linha do que você estava falando, André, o governo tinha projetado R$ 200 e aí o Congresso é que fez o acréscimo para R$ 600. Então, óbvio que o impacto financeiro nas contas públicas já estão sendo enormes. Como é que agora é possível imaginar um cenário de ajuste com relação a esse passivo que está sendo criado, na sua visão? Bem, quando se trata de questões fiscais, né, a gente tem que pensar duas coisas sempre, né? Tem a questão da despesa e da receita, né? Não pode parecer muito trivial, mas não é muito, né? O governo está tentando atacar um pouco dos dois lados, né? Você vai ter uma tentativa de segurar gastos, que sempre é muito difícil, né? E cá entre nós, eu acho que agora vai ser impossível, porque esses dias, né, lá na corretora, eu tenho feito muitas lives com políticos, né, dentro enfim, do meu braço de política lá na Necton, né, eu tenho falado muito com o pessoal, com muitos políticos mesmo, né. Então, esses dias eu tive com Bruno Covas e com Calil, né, o prefeito de São Paulo e o prefeito de Belo Horizonte. E os dois vieram comentar um negócio que me pegou, né, principalmente o Bruno Covas, que falou isso inicialmente, que assim, eles já estão se preparando porque eles sabem que vai aumentar a demanda para o colégio público ano que vem. Muitos pais e mães de família vão ter que sair da escola particular que estão, dos filhos, né, e colocar no serviço público. Então, veja a dificuldade de cortar gasto, né? E aí você colocou essa questão do gasto, né, mudou de 200 para 600. A questão é muito simples, na minha opinião, né? Sim, tivemos um gasto muito forte, né? Mas esse gasto por conta da crise do Covid, do corona, né, é um gasto que tem que ser pensado em perspectiva. O que eu quero dizer com isso? A gente estava falando com a Thay aqui agora, né, comentamos justamente desse voucher, né, dessa ajuda, como isso daí tem contribuído para a coesão social, mas mais do que isso, se eu não gastasse esse dinheiro agora, talvez não tivesse economia para eu arrecadar lá na frente, entende? Sim. Então tem esse jogo que você tem que entender, aí que está, é o cálculo do Ministério da Economia, né? Isso é os técnicos, né? Não saberia precisar isso mesmo, mas assim, o custo de não fazer, na minha cabeça, sem dúvida nenhuma, seria muito maior do que o custo de ter feito. Entendi. Mas isso custa, você tem toda razão, né? Um custo, né? Agora, o que a gente tem que discutir agora, assim, como nós, como sociedade, vamos pactuar isso. E aí começa a discussão ficar estranha, né? Porque político não quer falar que vai aumentar imposto, pega mal, pega mal. Né? E o próprio Paulo quer falar que vai aumentar imposto, né? Mas a gente sabe que ele vai aumentar imposto. Não tem outro caminho, né? Então, já começou a discutir uma CPMF, que é uma CP, na verdade. Mesmo a ideia da CBS, que é unificar a contribuição de bens e serviços e mexer no PIS/COFINS, todo mundo que sentou para fazer conta, né, pegar e colocar na ponta do lápis, viu que vai aumentar um pouco o tributo aqui, um tributo acolá. Então, assim, está na cara que eles vão aumentar imposto. E nessa hora eu sou um pouco crítico,
a falta de maturidade de nós brasileiros, de forma geral. Não vou colocar só o governo, né? Qual que é a falta de maturidade? Tem uma conta na mesa, quem vai pagar? Porque a gente podia criar uma situação de um imposto transitório, podia discutir, mas você tem que ter, vamos dizer assim, tem que ter serenidade para discutir isso, né? Tem que discutir com clareza. E a gente não discute as coisas com clareza no Brasil. Esse é o problema. Mas tem 2 pontos. Primeiro, e eu concordo plenamente contigo, não é uma discussão que a gente tenta empurrar para baixo do tapete. E aí tem a questão sempre que surgiram novos impostos ou apresentaram novos impostos, sempre apresentavam como provisórios e eles iam ficando, né? A CPMF mesmo, ela surgiu para a saúde, ela foi absorvendo outros, ela foi sendo redistribuída para outras áreas e foi ficando até que lá na frente ela foi derrubada. E o segundo aspecto é que o imposto em si no Brasil, ele nunca é muito claro, né? Nunca é muito transparente a razão em si, né, dele. Então, Eu concordo com o que você está falando, mas isso aí não vai tirar o problema, de fato, que a gente vai ter falta de dinheiro. Né? Aí apareceu a nova CPMF, agora já surgiu a questão do livre, e quando fala em tributação de grandes fortunas, é onde parece que a conversa morre, né? Então, vê, é aí que tá. Eu fico preocupado com isso, porque assim, já é deselegante isso, né? Porque quando chega em grande fortuna morre, por quê? Qual o problema? Não podemos discutir? Claro que a gente pode discutir. Aí não querem discutir isso. Aí começa a ter uma discussão que é assim, eu acho que eu vou taxar dividendos, ou o fundo imobiliário, né? Para pegar aqui a nossa área. Como se fundo imobiliário e dividendos fosse coisa só de milionário. A gente sabe que não é hoje em dia. Muita gente, né? A quantidade de CPF que entrou na Bolsa é de gente assim, professor. Não estou querendo usar professor para defender o mercado financeiro. Não vou ser canalha desse jeito. Não é isso que se trata. Eu quero dizer o seguinte, a poupança de muita gente que está pulverizada e, de repente, vão taxar a poupança dessas pessoas. Calma lá. Até podemos discutir isso. Não acho que não se deve discutir isso. Agora, vamos ter clareza. Né? Eu não falei antes que bem de luxo deve ser. Né? Por quê? Porque vai gerar concentração. Vamos discutir isso um pouco melhor ali. Mas é que, no Brasil, eu disse que a gente é muito pouco maduro, né? Eu estava sendo bastante educado, na verdade. Né? Quando a gente fala que o Brasil tem problema de infraestrutura, é só um jeito educado de a gente falar que esse país é Amazônia. Por que eu estou colocando isso? Porque eu estou querendo colocar isso de forma muito clara. Porque essa discussão vai ficar clara. E aí que entra, talvez, alguns receios meus no médio prazo. Né? Muita gente está falando que o Guedes pode sair, o Guedes, sei lá o quê. Né? Eu não sei se o Guedes vai sair ainda, não. Eu vou deixar isso no ar. Talvez não saia. Mas os problemas centrais vão continuar. Por exemplo, reforma tributária. Era uma pauta importantíssima até que 2 semanas atrás. Sumiu de novo. Exato. Sim. André, a China atualmente é a maior parceira do Brasil. Você acha que esse alinhamento do Bolsonaro com o Trump pode prejudicar essa relação comercial e ser mais um problema para a gente? Bem, recentemente eu conversei também aqui para os nossos clientes com um representante da Embaixada Chinesa e está muito claro que tanto a China quanto, não vou falar o Brasil, mas a Tereza Cristina, pelo menos, né, são pessoas pragmáticas. Ou seja, né, tá bom, tem aquela discussão ali, a discussão acolá, né, que fica bastante poluída, etc. E tal. Mas o que eu acho é que falta um pouco mais um sentido estratégico. Eu vejo muito falta de estratégia no Itamaraty hoje em dia. Né? Eu vou dar de barato que, vamos supor que assim, não, alinhamento com os Estados Unidos é melhor para o Brasil, por definição. Não estou dizendo que não seja, de repente é o melhor mesmo, pode ser o melhor para a gente. Mas parece que é um alinhamento menos pelos motivos corretos e mais pelos motivos errados. Né? Não tem problema a gente se alinhar aos Estados Unidos. Eu acho que o Brasil e os Estados Unidos são nações irmãs. Né? Nós dividimos a América, por assim dizer. É natural que a gente se aproxime. Mas que país do mundo pode se dar o luxo de ser um país americano, né? Tá na América, né? E ao mesmo tempo ser um BRICS, né? Ser ocidental e oriental ao mesmo tempo. Né? A gente está numa espécie de esquina do mundo que a gente devia aproveitar melhor o fato da nossa lojinha estar na esquina.
por assim dizer, né? Somos pouco estratégicos, né? Na comercialização. Somos pouco estratégicos, esse que é meu ponto mesmo. Eu acho que isso daí que me incomoda mais. Não o fato da gente estar automaticamente alinhado aos Estados Unidos, mas o fato da gente estar na esquina do mundo, né? E não saber jogar com isso direito, né? Tinha que saber jogar melhor, na minha opinião. André, em relação ao dólar, apesar dessa queda dos juros e de todas as movimentações que o governo tem feito, por que o dólar continua subindo? Quais são as grandes... O mercado lá de fora está vendo o Brasil como? Quais são as dúvidas que ele tem em relação à nossa gestão atual? Essa pergunta é muito interessante porque ela dá, vamos dizer assim, o nó de tudo. Ali que está o nó, né? Você falou um negócio interessante na tua pergunta, assim, o dólar subiu apesar do juro estar caindo. Então, o que você está falando, muita gente pensa desse jeito, não está errado de forma nenhuma, é que assim, poxa, se o juro caiu, quer dizer que o país está com maior credibilidade? Não. Né? Se é verdade isso, logo tem que entrar dólar aqui. Esse que seria o raciocínio, né? Pagamos os juros, logo, né, teve uma demanda por títulos aqui. Mas aí que está. Como eu disse antes, a boa notícia no Brasil é que está ruim. O fato da economia ter desacelerado fortemente jogou para baixo a inflação, que jogou o juro para baixo. Mas sabe o que é mais interessante? O juro ter caído é só uma das medidas que a gente tem para saber da saúde do Estado. Por que eu falo isso? Porque se o juro cai, quer dizer que não vale a pena, por exemplo, você ficar pós-fixado, mas sim pré-fixado. Ou seja, você tenta travar a taxa o mais cedo possível, porque você acha que vai continuar caindo a taxa de juros. Mentira, na verdade, a composição da dívida está mais pós-fixada do que pré-fixada. Ou seja, o mercado, no fundo, está apostando que vai subir os juros. Quando os juros caem, quer dizer que o país ficou melhor, né? Então, quer dizer que eu posso emprestar dinheiro para esse país durante mais tempo. Mentira, o prazo médio da dívida caiu. Então, quando você abre, né, os juros mesmo, você vê um bicho meio estranho, né? Então, se é verdade isso, existe um grau de desconforto a respeito do Brasil. Esse grau de desconforto a respeito do Brasil teria que ser compensado pelo quê? Pelos juros. Os juros não sobem por quê? Porque você tem uma atividade econômica muito fraca, porque os juros estão muito baixos no mundo inteiro por uma série de motivos. Se é verdade isso, o real fica menos atrativo. Né? Por exemplo, hoje em dia a Selic está em 2. Né? Se você pegar uma fórmula ex post, ou seja, tirar a Selic e cortar no facão a inflação corrente, né? Estamos com uma taxa de juros até real negativa, né? Então, em torno de 0,3, se não me engano, a última vez que eu vi. Eu não sei vocês, mas apesar do frio glacial que está em São Paulo hoje, né, a gente ainda está no Brasil, né? A gente não está na Dinamarca, né? Então, dito isso, né, a gente tem uma situação que esse juros talvez seja efetivamente muito baixo, né? Por isso mesmo, eu acho que o câmbio tende a continuar subindo. Minha projeção do dólar para o final de 2020 está lá em torno de 5,80 a 5,90. André, já estamos chegando na reta final e eu queria te fazer uma pergunta um tanto quanto pessoal, você fica à vontade para responder. Pela sua relevância no mercado, a nossa audiência, de fato, gostaria de saber onde você investe? Ouro, dólar? Você consegue me responder? Vamos lá. A primeira coisa, aquele ditado não é verdade. Casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Mas não, brincadeira à parte, não é isso. Né? Eu, como eu sou analista, na verdade, eu não sou analista de empresa, né? CNPI, por assim dizer. Né? Eu sou economista. Eu tomo muito cuidado em como gerir meu próprio dinheiro, porque sabe o que acontece muito, tá? Já aconteceu isso várias vezes comigo. Como eu dou muita entrevista, né, porque meu trabalho é esse, na verdade, já aconteceu, por exemplo, de eu ficar comprado numa empresa, não vou citar nome. E aí, eu vou colocar um exemplo aqui qualquer, tá? Petrobras. Imagina que eu tivesse comprado uma fortuna em Petrobras, né? Qual é a chance de eu falar mal do governo? Mínima. A complicação, para mim, eu tenho essa... eu achava, quando eu era mais jovem, eu até achava que eu conseguia separar. Eu não consigo. Então, o que eu faço muito hoje em dia, assim, tenho fundos, né? Lá, eu faço, né, a recomendação de fundos para os nossos clientes na corretora. Eu tenho alguns fundos de ação que eu gosto, que é um pouco mais ousado, tem fundos de título público, tem um monte de título público comigo sempre também,
Mas sabe o que eu gosto de fazer para não te deixar sem resposta nenhuma? Eu gosto de operar a opção. Mas aí que está um negócio. Eu não posso operar day trade porque, como eu trabalho numa corretora, eu estou proibido de fazer day trade. Então, eu faço swing, né? Ou seja, operações um pouco mais longas, né? Mas eu faço isso sempre com um pouquinho de dinheiro, porque, na verdade, isso daí é bom porque eu sinto o mercado toda hora, né? Eu sei para onde ele está indo, né? Mas isso daí tem mais a ver com prazer quase intelectual, assim, deixa eu ver o que está acontecendo e tal. Mas eu sou bastante conservador no investimento, nos investimentos, até conservador demais, eu acho, devia ser um pouco mais ousado. E onde existe a maior concentração dos seus recursos? São fundos? Isso. Não, fundo, sem dúvida nenhuma, fundo. É mais fundo de ação, né? Tá. Uma parcela maior nisso. Legal. Eu evito, eu comecei a montar uma posição faz algum tempo em fundo imobiliário, que eu acho um produto interessante, né? Mas eu sou assim, eu deixo lá, entendeu? Sabe? Porque o meu trabalho, isso é importante para as pessoas. Sei lá, tentando aprofundar um pouco mais isso, né? Eu vou ganhar dinheiro, vocês vão ganhar dinheiro fazendo o que a gente faz. O que eu faço? Eu sou um analista do mercado financeiro. Muita gente, por isso, deve falar, nossa, então você deve saber sempre a boa, né? Como eu disse, eu tenho que tomar algum cuidado para não me contaminar com isso, né? Por isso mesmo, mal comparando, mas falando também com muita precisão, eu acho, é por isso que um psicanalista não pode atender, sei lá, um parente, né? Sei lá, eu sou psicólogo, eu não posso atender meu irmão ou minha irmã, né? Porque eu sou parte envolvida. Você tem que separar essas coisas, né? Então, o investimento, né? Voltando, né? A gente vai ganhar dinheiro com o que a gente faz. É o trabalho de jornalista, é o trabalho de economista, é o trabalho de dentista, é o trabalho de veterinário, enfim. O que o mercado financeiro pode fazer, com muita competência, é isso que a gente faz para os nossos clientes na corretora, é planejar. Então, o que dá para fazer é o seguinte, por exemplo, eu tenho alguns planejamentos meus. Daqui a algum tempo, eu quero comprar uma casa de campo, por exemplo. É um plano meu, é um objetivo meu. E eu me planejei com alguns, sabendo que daqui a 5 anos eu quero comprar essa casa, né? Eu consigo aí ver que tipo de produto eu posso colocar. Produtos que vão ficar parados durante mais tempo, mas que rendem mais. Então, o que a gente pode fazer é esse planejamento no tempo. Porque senão sabe o que fica, tá? Fica um negócio meio estranho, fica do tipo, eu quero ganhar o máximo possível no menor tempo possível, né? Se você não cria as marcas no tempo, você fica refém de querer ganhar tudo ao mesmo tempo. Até porque existe a questão do risco, né? Então, mas assim, se você quer ganhar o máximo no menor tempo possível, é a receita para dar errado. É a receita para dar errado. Você precisa ter, e isso que é difícil. Eu vou começar a contratar psicólogos lá para a corretora, eu acho. Porque o que é difícil é o seguinte, as pessoas não conseguem se responsabilizar pelo que elas querem, entendeu? Se você pergunta assim, aquela pergunta meio babaca, da onde você se vê daqui a 5 anos? Ninguém consegue responder isso com sinceridade. Então, assim, o que o mercado financeiro pode fazer muito bem, por exemplo, né? A pessoa casou, vai querer ter filho, tá? Então daqui a 18 anos, esse garoto, essa garota vão entrar na faculdade. Vamos criar um fundo para esse garoto, para essa garota? Aí a gente planeja. Aí dá para planejar. Um olhar mais de longo prazo, né? Que é algo que a gente está muito distante, né, ainda. Isso. Então, esse tipo de relacionamento com investimento, que é o que eu acho que é o saudável. Porque senão você fica vendendo uma ideia de que você vai ficar rico do dia para a noite. Não estou falando que não vai ficar, tem gente que fica mesmo, porque gosta disso, são pessoas que têm isso dentro dela, né? Mas eu sei que não é para a maioria. O que a indústria financeira pode fazer, a corretora que eu trabalho a gente faz, é segmentar por risco, segmentar por idade, segmentar pelo produto que a pessoa gosta. É isso, né? Por aí. Ótimo. E o Orson Welles, de onde vem o fã do Orson Welles? Dizer que eu sou parecido com ele, né? Enfim. Então, lembra? Sei lá, eu acho elogio, porque eu sou fãzaço do Orson Welles e ele casou com uma das mulheres mais bonitas do mundo, que é Rita Hayworth, né? Então eu estou bem acompanhado, né? Comparação, né? Mas engraçado falar do Orson Welles, né? Esses dias eu estava até revendo alguns filmes dele, né?
o que eu acho, porque eu trouxe isso daí aqui agora, né? Eu acho que nós, no mercado financeiro, às vezes a gente fica muito em si mesmado, sabe? Só fica esse papo de mercado, essa coisa meio Faria Limer que a gente né? Isso me cansa, isso daí me dá uma canseira. Tanto é que eu nem gosto de ir nesses bares que esse pessoal vai, não. O pessoal da Faria Limer. Eu prefiro ir nos botecos mesmo. Quanto mais estranho, melhor. Mas por que isso? Porque eu acho... eu estou juntando esses assuntos para trazer uma coisa que eu acho que é fundamental. Eu acho que investir é um ato de inteligência. Não estou querendo dizer que eu sou mais inteligente que os outros, de forma alguma, não é disso que se trata. Mas o ato da inteligência tem a ver com essa capacidade de transitar muito. Me incomoda muito, às vezes, no mercado financeiro, essa coisa muito estereotipada, né? Meio lobo de Wall Street, meio sei lá o quê, meio... Conectado da sociedade quase, né? E da realidade. Precisa ter uma conexão com a realidade, efetivamente. Porque o que é maravilhoso no mercado financeiro, por isso que eu acho que eu não vou largar nunca o mercado financeiro. Mesmo que eu, sei lá, se eu virar diretor de cinema, quem sabe, né? Fico milionário, vou continuar no mercado financeiro. Porque o mercado financeiro é um ambiente de muita liberdade. Em que sentido eu estou falando isso? Porque se alguém comprou Petrobras, quer dizer que alguém vendeu Petrobras. Então, duas pessoas têm opiniões radicalmente diferentes sobre a mesma coisa no mesmo momento. Então, se você não cria uma opinião tua, se você não está ali assim, consigo mesmo, você fica só no barulho. Você viu no tweet hoje o que falaram? Então, assim, eu peguei o gancho do Orson Welles, aproveitando que você falou isso, porque ele fala muito da questão do poder. Se você pega o Cidadão Kane, é isso, né? Poder. Puro. E a pessoa se perde, etc. Então, sugiro fortemente que nós, investidores, sejamos mais inteligentes e menos na modinha, por assim dizer. Legal. Obrigado, André. Foi um prazer falar contigo. André, eu vi que você é professor da PUC, eu sou puquiana também. A gente vai ter que prolongar nossa conversa. Infelizmente, não hoje. Já deu nosso tempinho aqui, mas muito obrigada pela participação. Foi muito especial pra gente. Eu que agradeço e, bem, precisando de qualquer coisa, aí sempre procurar. E só para deixar esse último recado, eu insisto nisso, né? Investimento é um ato de inteligência, né? E principalmente, mais que inteligência, de sinceridade consigo mesmo. Se você não é sincero com o que você quer, você só ouve bobagem. Você acaba fazendo bobagem. Então, se informem muito, né? Canais financeiros, a DVFM também, né? Eu acho que é um espaço para você pensar, para ter acesso às informações, mas também abra seu horizonte, o leque sempre que possível. Isso daí ajuda muito. Obrigada. Valeu. Obrigado. Prazer. Tá bom. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.